nosso primeiro convidado. Então, estou muito feliz, Instituto Rudolf Steiner, todos da equipe gestora aqui estão bem felizes com esse novo passo, um pouquinho, assim, nós gostaríamos muito mais de estarmos todos presentes juntos lá na nossa sede, né, conversando cara a cara, mas esse novo momento nos colocou nesse desafio e a gente está aqui hoje topando o desafio, né, vamos fazer essa roda de conversa com 30 minutos, o doutor Angelmar vai começar a falar, vai, né, desenvolver um pouco o tema. A partir desses 30 minutos, a gente abre para perguntas, independente do momento que tiver, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, ali ao lado, né, no lado direito, ali bem em cima tem umas linhazinhas, um quadradinho, se clicando ali, abre o chat, você pode colocar a sua pergunta. E na duração toda, a gente vai ficar aqui mais ou menos 1h15, só para vocês também terem essa noção do tempo. Então, eu gostaria que o doutor Angelmar assumisse a frente agora, se apresentasse, porque talvez nem todos o conheçam, né? Então, doutor Angelmar, a palavra é sua. Eu só peço que todos fechem seus microfones para a gente todos poderem ouvir melhor, né? Confiram se os microfones estão fechados. Obrigada. Bom, pessoal, buenas noites. Eu sou Angelmar, sou médico de família, com especialização em medicina antroposófica, homeopatia, saúde pública. E a gente vai conversar hoje, e eu queria combinar algumas coisas. Eu tô falando aqui na câmera, mas estou olhando o computador para acompanhar os chats. Então, quando tiver a gente conversar algumas coisas que vocês possam não só contribuir, mas se tiver alguma dúvida, é só anotar aí, eu vou ficar de olho, tá? Eu prometo ficar de olho. E estrategicamente vocês podem interromper o tempo todo para animar a festa, né? Primeiro, agradeço vocês terem ficado em casa para assistir isso. O Instituto Rudolf Steiner, que já existe há já algum tempo, sempre lutando com bastante dificuldade. Espero que essa seja uma primeira roda de conversa e que tenha outras, né? A gente está aprendendo um bocado de coisa e vamos conversar sobre isso, né? Como é que vai ser a partir de agora. Eu vou falar primeiro qual é o raciocínio que a gente pode adotar perante esse tsunami, né, essa peste contemporânea, e depois eu vou organizar mais ou menos assim, quais são os aspectos físicos que tem disso, né, como que a gente aborda disso, qual é a metodologia, depois naquilo que diz respeito à vitalidade, depois nos aspectos anímicos. Como é que a gente pode lidar com isso do ponto de vista anímico? E, finalmente, aquilo que é do espírito humano, aquilo que é individual, que é singular e que não é automático, que depende sempre de um esforço para a gente lidar com isso nesse momento. Para a gente... vocês percebem que tem um cipoal de verdades decretadas, verdades que são completamente conflituosas. Não essa de confina ou não confina. Essa é uma casca, né, que tem implicações muito pragmáticas e que eu não tenho condições de fazer análise e, portanto, não posso falar porque eu não tenho o que contribuir, além de um palpite assim, bem ingênuo. Eu me refiro às várias lives que tem por aí, vídeos, né? E isso a gente vai ter que começar a conversar por aí. Existe a abordagem
de um fenômeno dessa dimensão e complexo, se é complexo, não tem resposta simples. Então, primeira pista para a gente ver esse tsunami da informação. Então, primeiro, existe o fenômeno, essa tal de doença, né? essa peste chamada Covid-19. E depois, a resposta que a nossa época dá a ela. Eu vou falar um pouquinho dessa resposta. E é isso que a gente vai conversar, como lidar com isso. E por que eu não vou falar sobre medicamentos, etc. A gente vai falar tangenciando sobre isso, porque já tem bastante coisa, né? Eu quero falar como que a gente pode se posicionar, que lente que a gente pode ter sobre isso. Para a gente abordar epidemias, mesmo que sejam endemias, as epidemias gerais. Porque, veja, o que é pandemia? É quando tem uma doença que se dissemina em vários continentes. Isso é uma definição objetiva, então não tem interpretação. Não dá para dizer assim, sim, mas isso é interpretação sua, isso de fato não é uma pandemia. Porque as pessoas podem interpretar que pandemia, que significa uma coisa tenebrosa. Não, pandemia é uma questão geográfica, que ela está disseminada. Mas ela é tenebrosa. Quem aborda isso é uma ciência, uma especialidade chamada epidemiologia. A epidemiologia é uma ferramenta que utiliza matemática. Então, ela é muito mais próxima da engenharia, ou pelo menos um engenheiro conseguiria dar muito mais conta daquelas planilhas todas, daqueles gráficos, do que, por exemplo, um médico. Mas não precisa ser médico, não. É uma coisa muito específica da epidemiologia. A epidemiologia, ela faz estudos e fornece ao gestor, que a gestão de saúde é estudada por uma especialidade chamada saúde coletiva. Então, nós temos duas especialidades que lidam com eventos como essas epidemias. Epidemiologia e saúde coletiva. É o chamado sanitarista. Isso é uma especialidade, e vou repetir, ela trabalha com modelos de simulação, ela lida com planilhas e ela supõe evoluções usando lógicas. Existe uma lógica chamada lógica de fuzzy, que é uma das ferramentas que a epidemiologia usa, e que ela não é como a lógica linear comum. Então, eles preparam modelos matemáticos, vão colocando variáveis a cada dia. Então, eles olham como é que ela está se propagando. Foi assim com a AIDS, no início. Como que estava se propagando? Tem esse ritmo, essa forma, então vamos colocar aqui. Daí eles constroem um gráfico e vai vendo como avança. Depois surge uma nova variável, eles colocam outra vez. Toda essa coisa cansativa, isso é da epidemiologia. Então, eu, como clínico, eu estudei saúde pública, mas não pratico, eu não sou sanitarista, eu sou clínico de pessoas singulares. Eu lido com o sofrimento de cada um. Então, quando eu olho um fenômeno desse tamanho, onde o especialista, o epidemiologista, ele trata a população como se fosse um paciente. Então, quando ele olha e diz o seguinte, a mortalidade é de 1% ou de 0,1%, ele está tratando como se fosse um paciente. Eu não, eu olho o paciente, eu olho a probabilidade daquele meu paciente estar ou não incluído nesse 1 ou 0,1%. Então, primeiro filtro então, que nós vamos fazer para a gente resolver isso definitivamente. Quando um clínico coloca um jaleco branco, põe canetas assim para dar uma certa fidelidade, põe até um estetoscópio no pescoço, como se fosse pego de improviso, e começa a falar, dar palpites e emanar verdades. Gente, não é da especialidade dele, tá? Isso é outro especialista, é epidemiologista. Ele entende tanto desse negócio, desse fenômeno, quanto você, quanto eu, quanto a comadre, e com todo respeito à comadre. Ou seja, são palpites, geralmente movidos por uma coisa maior, que são os valores, a ideologia, etc. Então, eu participo, por exemplo, do grupo da escola que eu leciono, um grupo de professores. Eles não são epidemiologistas,
A minha escola, ela tem uma matéria só de epidemiologia geral e a epidemiologia clínica quem dá sou eu. E eles negam, eles falam, não, mas não é assim, não é assim. Por quê? Isso, porque eles são cruéis e tal? Não, porque não é da especialidade deles, entende? Então, quando tem um fenômeno desse, o clínico não domina. É algo parecido com falar para mim, nós vamos usar respirador ou não vamos usar respirador? Qual o momento, qual o grau de saturação que você intuba ou não o paciente? Eu não entendo disso, isso é para intensivista. O que absolutamente se tornou público, né? O uso dos fármacos, quando vai colocar o respirador, tudo isso é público, isso é de domínio técnico, isso não ajuda a trazer para o público isso. As pessoas ficam assustadas, tem gente quase querendo comprar respirador para já ficar preparado para isso. Não é uma coisa legal. Se vamos usar tal fármaco ou não vamos usar tal fármaco, isso é um domínio técnico, né? Eu vejo biólogos fazendo fazendo bravatas sobre cloroquina. Não, gente, isso aí é uma coisa. A terapêutica é uma coisa do clínico, né? Isso depende é uma coisa muito sofisticada. Como de fato não me convidem a me meter, dar palpite em coisas que eu não domino. Já dei exemplo. Então, a primeira coisa. Todas essas pessoas, e se torna até divertido, todas essas pessoas emanando verdades. Tem um bem divertido, desculpa comentar, mas é um médico, um colega lá do Pará, onde ele dá solução para tudo, né? E ele fala que os chineses estão usando a transfusão de sangue porque ele indicou, um médico lá do interior do Pará. Como se os chineses fossem assim, bem ingênuos, vendo aquele desespero de pessoas morrendo. Eles não experimentaram tudo, absolutamente tudo, né? E por aí vai. Eu fiz uma coleção, né? Fiz um portfólio de todas as pessoas emanando verdades, né? E é bem interessante. Agora eu acho uma fria, porque é riscoso, né? Vai dizer, olha, isso não vai dar em nada, ou então isso vai matar 200 milhões de pessoas. É muito. Nós não temos que dar esse palpite. Isso a gente vai conversar quando for discutido dos 4, a questão da postura, né? Da atitude, que isso tem a ver com o espírito humano, com a individualidade. Então, primeira coisa, saúde coletiva. Nós temos que observar o que esses especialistas falam. O clínico, é bacana ele falar, o meu médico está falando, os meus pacientes falam, faz um vídeo orientando. Gente, tem 1 quilo de vídeo. Eu seria mais um para entrar nesse coral desafinado aí, né? E a contribuir com a minha desafinação. A discussão aqui, eu não quero discutir essas manobras técnicas, etc. Quero falar do ponto de vista desses 4 plataformas, de ponto de vista, como a gente pode se conduzir nesse momento importante, certo? Bom, quando, dentro do ponto de vista físico, essa peste que vem a cada 100 anos, ela tem aspectos técnicos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente faz interpretações muito infantis sobre isso. Por isso a gente tem que ter um outro combinado, além de que existe o conhecimento da saúde coletiva e da clínica. A clínica não domina o conhecimento da saúde coletiva. A saúde coletiva não pode se meter aqui porque ela não domina. Pode falar o que for, mas no churrasco, né? Quando as pessoas se reuniam, lembra que as pessoas se reuniam antigamente? Então, nós temos corpos de conhecimento. Eu vou chamar isso de igrejinha. Nós temos igrejinhas. Cada igreja tem uma liturgia determinada. Então, a ciência, por exemplo, com letra maiúscula, ela tem liturgia e ela tem especificidade. Ela não pode trabalhar com variáveis do senso comum. A medicina antroposófica, que é a base da minha prática, eu sou médico de família, mas a minha base filosófica é a antroposofia, ela trabalha com outra liturgia. Ela tenta ampliar a visão científica, mas tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar os rituais religiosos disso. A homeopatia trabalha com uma outra visão.
quando eu começo a misturar isso, isso é muito perigoso. Tá? Então, quando eu falo uma coisa química, eu estou lidando com ciência. Se é ciência, tem que seguir os rituais da igreja chamada ciência. Vou dar um exemplo que não tem a ver com o Covid, só para vocês, talvez para ficar mais claro. Assim, existe uma frase que a gente que tem bastante nos WhatsApp, porque lembra que é assim, né? Graduação, pós-graduação, doutorado e WhatsApp. É o mais autoconhecimento. Né? Hoje as pessoas discutem com absolutamente uma firmeza, uma convicção assim, baseado nessa referência. Se diz assim, nesse tipo de conhecimento, né? O leite acidifica o sangue. Vamos ver essa sentença. Quando eu digo que acidifica o sangue, eu estou lidando com categorias pertencentes à liturgia da ciência comum, hegemônica. Eu não posso fazer uma afirmativa dessa se eu não demonstrar, porque isso é regra, isso é lei dessa igreja. Você tem que demonstrar. Então, você dá leite para um grupo de pessoas, vai lá e faz o pH do sangue, e você vai ver que não acidifica o sangue, coisa nenhuma. Então, eu misturei as coisas. Se disser assim, ó, se você tomar leite, você vai ficar muito branco, porque o leite é branco. Tá lidando com uma analogia, está fazendo coisas imaginativas e é lícito, não dentro da ciência. Tá? Foi só isso. Quanto ao Covid, se ele é um vírus que tem uma bolinha de gordura em volta, etc., eu dizer que a hidroxicloroquina tem cloro e o cloro serve para tirar a gordura da cozinha, isso é infantil, gente. Né? Um médico se dispor a fazer isso é muito constrangedor, certo? Então, vamos tomar cuidado, vamos ser minimamente críticos. Neste momento, com esse cipoal de convicções e emanação de verdade, vamos ser minimamente críticos. O que tem de objetivo? Parece que veio da China, como tudo vem da China. Gente, o celular que eu estou falando veio da China. O computador que eu estou vendo, para ver se tem algum chat aí, vocês até agora não escreveram nada, veio da China. Provavelmente essa roupa veio da China, esse óculos veio da China, né? Então tudo vem da China. A nova praga, para dar uma chacoalhada, tinha que vir da China. De onde que viria? De Piraquara? Não. Agora, existem algumas, por exemplo, o Krenak, Ayrton Krenak, ele fala, primeiro, do jeito que está, né, existe uma superprodução, né, nada cresce indefinidamente. O câncer cresce indefinidamente e depois ele mata o hospedeiro. Então, nós estamos matando o hospedeiro, porque nós estamos crescendo, e isso, se isso é vingança da Terra, eu acho uma metáfora que cada um pode escolher, não vai ser diferente, né? Mas não vou discutir isso. A verdade é que o que o Krenak traz é que o mundo não será o mesmo. Se a gente falar assim, espera só um pouquinho que tudo vai voltar ao normal, tem que ver o que é esse normal. Porque se tem o Covid matando, por exemplo, 2.000 pessoas nos Estados Unidos por dia, né? Nós matamos de outras... Nós aqui matamos, por exemplo, de homicídios 64 mil, né, por dia, por ano. Claro que são negros da periferia, mas estão matando. Como é negro da periferia, então eu, branquinho, classe média, nunca dei bola para isso. Então, esse tal de normal, essa volta ao normal, é um normal que incomoda a maioria da população, porque a maioria da população é uma população despossuída. Então, analisando a progressão, veio da China e... sim, tem um vídeo de um colega médico antropólogo dos Estados Unidos, que acho que grande parte de vocês viram, né, que fala que tem a ver com a onda 5G. É divertida essa proposta, né? Eu tenho que comentar isso, gente, porque pediram, tá? Muita gente falou, fala sobre isso, né? Gente, e a 4G não provocou nada? E a 5G? E por que diminuiu agora? A 5G continua. A gripe espanhola foi porque começaram a eletrificação, né, que cria um campo eletromagnético de fato. De fato, os funcionários da Copel, das elétricas aí, eles têm câncer, por exemplo, de sinos aqui, de cavidade aqui, que nenhuma categoria profissional tem. De fato, essa onda eletromagnética, ela altera o crescimento celular. Mas não o suficiente
Não sei. Porque se a gripe espanhola foi causada com isso, cadê a outra gripe espanhola? Porque a gripe espanhola, que foi maior peste, né? Foi há 100 anos atrás, ela não se repetiu e as ondas continuaram, né? E na época o Stein disse que era resíduo porque nós não conhecíamos muito sobre vírus. Lembra que o Pasteur ele criou um movimento, a visão, ele criou o conceito de vírus e bactérias antes de visualizá-lo. Vírus, a rigor, a gente só foi visualizar aí na década de 60, por aí, talvez 70, porque a gente deduziu muita coisa antes, certo? E parece que é um modelo que não fecha, a gente não sabe por que a cada 11 anos vem sarampo, por que desaparece, né? Vem, depois some, porque tem esse comportamento, como se fosse um demônio da Idade Média. É interessante que, também, por outro lado, a tendência que a gente tem a entificar esse vírus, tornar ele um ente que tenha vontade, né? E ele é do mal, e etc, etc, e a gente começa, ou então dá para ele um título de redentor da humanidade. Eu sou limpinho, sou contra o mundo, então esse vírus vai resolver tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver, né? Tem que tomar muito cuidado, porque assim, porque tem um grupo de pessoas, né, que tem certeza que não vai pegar, né? Não por ser atleta, ou pseudo-atleta, eu estou dizendo assim, porque eu sou vegano, eu sou puro, eu faço meditação, então eu não vou pegar. Gente, a natureza não trabalha com essas categorias morais e moralizantes, né? O segundo passo é do ponto de vista que a gente chama a nomenclatura que a gente usa na medicina antroposófica é do corpo vital, aquilo que pega essas substâncias físicas e organiza segundo uma ordem vital, de crescer, como as árvores fazem. Elas pegam carbono, hidrogênio, ferro e utiliza para o seu crescimento. Bom, gente, a gente está confinado e é muito importante a gente manter um negócio chamado ritmo. O ritmo, ele é fundamental para o equilíbrio. Então, sugestão rápida, porque eu estou vendo que eu já falei 23 minutos. Primeiro, eu sei que é difícil, mas a gente tem que levantar numa hora certinha e fazer as refeições certinho, tomar banho na mesma hora. Lembra de sono, banho e comida? Isso que sustenta o nosso ritmo. Então, fazer agenda, não deixar a desorganização pegar a gente. Faça agenda. Isso você nutre o corpo etérico com esse ritmo. Eu estou atendendo encomendas, tá, gente? Se vocês quiserem falar mais coisa, está aqui no chat. Eu vou... Aqui já tem algumas perguntas. Giuseppe Stefan. O gênio epidêmico da doença é um conceito exclusivo da homeopatia ou da medicina antroposófica também utiliza? Já respondo isso, tá bom, Giuseppe? Outra coisa, nós temos um funcionamento, portanto. Então, pega uma agenda, não deixa se perder. Essa questão do ritmo. Eu levanto, depois nós vamos falar que um dos atributos importantes do espírito é o capricho, nesse momento. Então, nós vamos ficar na nossa casa, vamos fazer a nossa agenda e não deixar que o dia nos faça. Então, botar uma roupa decente, se arrumar, fazer e esses 3 eixos, que é a alimentação, o banho e o sono. Banho para o brasileiro é um ritual importante e é da nossa cultura e pronto. Sim, alongamento. Alongamento, coisa bem simples, está cheio no YouTube, entra lá e faz alongamento. Tem a saudação do sol de yoga, que é bem fácil, fazer pequenas asas. Não é fazer 1000 coisas mirabolantes, é só fazer alongamentos, se for possível, 3 vezes ao dia, isso é importante também. Água. 2 litros de água por dia. Alimentação. Alimentação, no Brasil, nós estamos na estação outono. Então, seria importante, sugestão, faça 5 picantes, né? Gengibre, alho poró, alho, cebola, cada dia, e até pimenta, variando todos os dias, e incluir esses picantes na comida, lembrar de usar muitos alimentos crus e tentar fazer assim, meta, 7 frutas por dia. Pode ser a mesma fruta ou vários tipos.
Ó, que legal, ele tá falando umas coisas bem legais. Sério, você tem que desligar o microfone. Então, usar 7 frutas por dia é uma boa norma. Tomar 2 litros de água e tentar incluir todos os temperos, mas sempre colocar um picante, certo? Sempre, aqui em Curitiba está muito frio, lembrar que os pés têm que estar bem aquecidos para dormir. Dormir na hora, tentar fazer no máximo a mais de 30 minutos, no mesma hora, quase sempre, e acordar na mesma hora. Isso é muito importante. 19h27. Bom, quanto ao anímico. Nesse momento, curiosamente, a gente está dentro da gruta, na oca da gente, junto com as pessoas da primeira referência que nós temos. Nós temos relações primárias com essas pessoas, ou com os pais, ou com os filhos, ou com o companheiro, a companheira da gente. E, nesse momento, a gente está mais exposto do que nunca. Então, agora é a chance da gente reencantar essa relação. E isso se dá, não é espontâneo. O corpo anímico da gente, a alma, falando no nome geral, ela é espontânea, ela é subsidiada no instinto. Então ela vem e a gente vai ter que ir lidando com esse instinto. Contando uma historinha, é rápido, prometo. A doma dos cavalos, nós temos cavalo interno, nós temos um instinto interno. A doma dos cavalos, como é que ela é feita tradicionalmente? Alguém leva para o domador e o domador submete essa besta, certo? Pega e bate, submete, até que o cavalo percebe que esse cara é muito violento e ele começa a obedecer. Então, você faz isso submetendo ele. Descobriram, no começo do século XX, não no século XXI, no século XX, alguns estrangeiros viram que no sul da América do Sul, na Argentina e também um pouco no Uruguai, existiam pessoas que domavam seus cavalos como a gente cuida dos cachorros, cuidando deles desde pequeno, e não serve. Eles nunca vendiam seus animais, eles não eram domadores profissionais. Era tudo pelo carinho. Então, quando você montava no cavalo, ele não estava submetido, ele se sentia acarinhado. Ou seja, eu estou usando isso para puxar uma analogia. Nós podemos lidar com o nosso instinto reprimindo ele, fazendo como se fosse uma mola. Um dia essa mola volta e volta de uma forma explosiva. Ou a gente pode lidar com isso, afagando e cuidando disso e usufruindo disso. A individualidade mais profunda da gente, singular, ela não gosta ou desgosta, ela não tem simpatia por isso, antipatia. Ela usa o instinto. A gente só gosta de orquídeas por causa do instinto. Um instinto trabalhado, um instinto que foi esculpido. A gente só gosta de Bach, de Mozart, por causa do instinto. Mas só com o instinto que foi conduzido, foi humanizado. Então, o instinto não é do mal, o viés não tem isso, que as coisas que são do instinto são do mal, né? E aquilo que é do espírito é do bem. Não, nós somos todo inteiro, desde o físico, né? Passando por essa vitalidade e essa alma. Nesse momento, vai afluir isso. Vocês sabem, vocês estão confinados, sabem? Aquele barulhinho que faz, aquela mania que se faz, aquele... começa a irritar. Então, não é... eu fui lá e falei tudo. Porque no fundo, não é no fundo, você está falando do instinto. O instinto é raso, não é fundo. Fundo é a individualidade espiritual. Então, tarefa para cada um. Isso, a Kátia está falando assim. Cozinhar e fazer atividade artística também ajuda. Isso, cozinhar é atividade artística, né? E eu tinha que colocar o reencantamento também na cozinha. Vamos fazer coisas preciosas que têm a ver com o atributo do capricho. Vou fazer um arroz? Coloca algumas ervas nesse arroz. E esse exercício da espiritualidade a gente vai fazer, que a gente devia fazer quando a gente está dirigindo, né? Quando a gente vai para a rua dirigir, observem. Quando a gente voltar novamente para as ruas, daqui a alguns anos, estou brincando, não acho que seja daqui a alguns anos, não. Não acho que vai ser logo, mas não vai ser tão assim. Ali
é o império da besta, né? Todo mundo gritando um com o outro e buzinando e se ofendendo, né? Por que você buzinou comigo? Parece que cometeu um crime. Porque isso de ser espiritualizado num templo isolado lá na montanha, gente, aí né, emite mantra, né? E os passarinhos estão ouvindo. Eu quero saber a espiritualidade aqui. Eu quero saber da espiritualidade de você confinado na sua casa, com os adolescentes, com as crianças, com a sua companheira, com o seu companheiro, né? Que agora aparece tudo. É aí que a gente que vai exigir. Em termos de tempo de quarentena, você tem uma estimativa, mesmo que ainda muito particular. Foi bom que você falou muito particular. Não, não tenho, não. Sem a devida quantidade de testes no Brasil, como saber medir a febre? É bom que vocês vão perguntando isso. Eu vou terminar e já vamos ver para essas coisas, tá bom? Então, esse é um exercício espiritual, gente. Esse reencantamento daquilo que tem na minha casa, nessa meu quarto, eu vou caprichar, vou falar, olha, banheiro hoje sou eu que limpo. Isso é atitude espírito, gente. Não é ficar em lótus, falando lá, sabe, num templo. Eu quero saber esse templo, seu útero, que é a sua casa. E essa exigência. E eu sei que isso é antipático e dá até vontade de ir embora. Poxa, eu queria algumas soluções de ouro, algum medicamento hipérico, algum dórum. Não, é o cotidiano, é a atitude livre e de esforço, né? Sim, a questão da arte. Todo mundo tem uma competência artística. Vocês podem convidar a família para cantar junto. Desculpa que me ligaram aqui. Você pode cantar uma voz, o outro sobrepõe e vai gravando. Se não, pega lápis de cor e pinta. Fazer isso, permita-se isso. Deixa a arte, como a gente devia ter feito, só que agora tem justificativa. Tomara até que a gente aprenda e faça isso sempre. Não existe possibilidade humana sem arte. A arte existe para a gente suportar isso. E ela faz essa intermediação desse ser tão estranho que é o espírito que vem aqui nesse mundo para traduzir toda essa vida. É muito importante, porque a vida, o que está por aí, ela tem que ser interpretada. Um dos viés para essa interpretação é a atividade artística. Então, tarefa, reencantamento. E se permitir sentir. O YouTube, vamos aproveitar. As telas, antes era, até pouco tempo atrás, era meta. Agora ela está virando uma ferramenta. Muito coisa preciosa mesmo. Nós vamos lá e vamos pegar as músicas para os velhos como eu. A gente quer coisas antigas e é muito bacana. E compartilha, mas não só compartilha no Facebook. Compartilha particular. Vamos singularizar. Não vamos ficar em aglomerações virtuais, estou falando, né? Eu fui lá no YouTube e postei aquele negócio. Não, eu estou propondo outra coisa. No meu compadre, lá com a minha mãe. Olha o que eu vi aqui. E aí faz uma discussão a respeito. Vi tal filme, compartilha singularmente. Aglomeração, gente, é a marca desta época. Tem que ser um show de rock, e eu vou dizer que esse show de rock é bom. Tinha 30 mil pessoas. Eu fui no outro, só tinha 100. Então esse deve ser ruim. Ou seja, avaliação quantitativa, né? Eu fui num restaurante, tinha uma fila imensa. Poxa, deve ser um restaurante bom, né? Então, essa avaliação quantitativa já era. Isso acabou, gente. Aglomeração não é mais. E nós vamos singularizar, fazer uma coisa, um ímpeto, né? Dentro da antroposofia existe uma nomenclatura, assim, que existe uma tendência a tudo exato, tudo frio, né? Que seria a gente chama de ímpeto arimânico. Então, a gente vai ter que ser um pouquinho contrário, luciférico, né? Trazer um pouco de luz, fazer a singularidade. Não abominar os tempos que a gente teve, porque esses tempos industriais deram essa possibilidade de a gente estar compartilhando isso. Então, permitir-se sentir. Esse que é o exercício da alma. Agora, nós podemos agora continuar, repetir essa época que tudo importou da China e a gente cultivar o ódio.
Mas isso já tinha. Isso não serve para nada. Agora, o desafio é o contrário, a tolerância. Você lê uma coisa horrorosa, em vez de replicar, não, agora é outro tempo. Agora nós estamos com os tijolos postos. Vamos construir outra coisa? Gente, não estou falando algo piegas. Não, é uma coisa de sobrevivência. Nós não podemos conviver. Agora, a diferença é que antes a gente tinha uma noção. Agora nós vamos construir isso. Nós não podemos conviver com uma periferia em regime de escravidão, certo? É só isso. E isso a gente tem que se permitir sentir. E a ação, a atitude é de tolerância, que isso é desta época. Em relação ao espírito, a gente já falou. Quando a gente na antroposofia fala, a ação do espírito é uma ação livre e ela é construída, ela não é automática. Não é assim, não, eu amo a todos, eu estou... Não, é uma ação livre, iniciada, e todos os dias eu tenho que tomar esse respiro e agir. E eu fiz alguns atributos que cada um pode ir percebendo e acrescentando. Primeiro, existe gente na frente de luta, lá nas unidades de saúde, nos ambulatórios, sem equipamento. Na Inglaterra, os profissionais estavam vestindo saco de lixo, porque não tinha equipamento. Está chegando. Nas unidades de saúde, não tem equipamento, agora está chegando. Então, essa reverência é... Porque tem uma pergunta, será que tudo isso não é uma mentira? Será que não é irrelevante morrer 2.000 pessoas por dia nos Estados Unidos e já morrer quase 100.000 pessoas, né, como se fosse uma guerra? Bom, talvez o nível de sensibilidade de cada um mude, mas pelo menos uma coisa, vamos reverenciar as pessoas que estão com medo. Vamos dar as mãos para ela virtualmente, vamos ligar. Quando a gente... Não tem problema sair na rua, gente. Não é assim, existe um monstro de um filme de Hollywood que se eu tirar o pé para fora da casa, ele vem e me devora. Vou fechar... Não, na rua não tem vírus. Só que se eu sair, o outro também vai sair e nós fazemos uma aglomeração. E aí a gente passa um para o outro. Então, quando eu saio na rua, gente, pode ser isso... Provavelmente a gente pode interpretar como uma irreverência, uma falta de respeito com as pessoas que estão se cuidando, com os profissionais que estão se vestindo, enfrentando. Então, usar máscara é como se fosse um ritual de respeito. Vai no supermercado? Nós vamos no supermercado? Então a gente põe a máscara. Não tem esse negócio, vou enfrentar o vírus, eu não sei o quê. A máscara, a gente não põe a máscara para não pegar. Vamos inverter isso? A gente põe a máscara para o outro não pegar. Vamos tentar encantar essa máscara. Falar, é uma atitude do espírito, de decisão. Quando eu falo de espírito, não é nada tenebroso. Significa só o espírito humano. E o espírito humano é o único que é capaz de tomar uma atitude livre. Então ele fala assim, eu vou buscar máscara, vou pôr a máscara. Por quê? Porque eu não sei da fragilidade do outro. Então eu vou pôr para proteger o outro. Como o outro pôs para me proteger, nós fazemos 100% de barreira. Porque a máscara protege, a máscara de tecido, com forrinho e tal, em torno de 50%. 50% eu, 50% ele. Pronto, está tudo direitinho. E a gente deixa passar esse ciclo de 14 dias. Quando passa 14 dias, esse ser aí que a gente não sabe direito como é que ele é, porque ele é só um núcleo de célula, né? É uma pedrinha ali, alguma coisa assim, um cristalzinho, ele inviabiliza. Não tem problema. Se a gente falar mais baixo, por exemplo, se a gente usar esses modelos de proteção, quando eu espirro ou tuço, né? Isso é um ritual, como se fosse assim, uma reverência. Né? Então, primeiro atributo que me parece importante é a reverência. E nós vamos ter que descobrir o sagrado. E nós vamos descobrir o sagrado não indo lá para a igreja, porque foi confinado para a igreja. Né? Se a gente pegar a ética, ela foi confinada para a justiça. Então, não tem que ter ética. Não, isso aqui que eu estou fazendo não é ilegal, então ele é ético. Não é assim. A ética é humana. Ela não pode ser capturada pela justiça.
A religiosidade é singular, ela não pode ser capturada pela religião. Né? E, da mesma forma, o encantamento, o belo, não pode ser capturado pelos artistas. Todos nós temos que cultivar esses três características da alma. E, então, descobrir o sagrado. O relacionamento humano, ele é amoroso. Não é tão instintivo, como existe um instinto, não só a atração, mas os filhos, a gente cuida dos filhos de uma forma instintiva, né? Cuida da cria. Só que agora está exigindo uma outra coisa, é um amor genuinamente humano, não é apenas instintivo. Ótimo que seja um instintivo, também, isso é legal. Né? Não é isso que nós vamos... nós temos que abominar o ódio, né? Não o amor. Mas existe uma coisa maior, que é a questão da tolerância, de ver o outro e falar, peraí, não é assim, essa pessoa não está bem, está precisando de ajuda, né? A questão da solidariedade, né? Lembra que em italiano curar é o mesmo que em português cuidar. Então, essa questão do cuidado, vamos todo mundo nos cuidar? E a tela agora vai ser essa ferramenta, né? O capricho agora vai exigir o capricho singular. Então, quando eu vou fazer uma coisa, opa, peraí, deixa eu fazer caprichado. Levanta de manhã com aquela cara, opa, deixa eu tomar um banho, fazer caprichado. E não exigir do outro. Isso é um atributo. Sou eu. O outro lá não faz isso, isso não colabora. Fala só na primeira pessoa. Eu. Eu vou fazer isso, para agir na primeira pessoa. E, por último, uma qualidade do espírito que os gregos chamavam de frônesis, prudência. Neste momento, a prudência é o juízo mais importante. Bom, agora eu vou olhar, então, primeiro, cozinhar. Vamos começar com o Giuseppe, né? O gênio epidêmico. O gênio epidêmico é um conceito do Hahnemann. Ele escreve isso no Doenças Crônicas, e ele fala assim, a palavra gênio é gênio daquela pessoa, aquela pessoa tem um gênio bom, aquela pessoa tem um gênio ruim. É uma espécie de imagem, não é bem temperamento, é imagem. Então, as grandes doenças, a sífilis, por exemplo, a brucelose, essas coisas, elas têm uma imagem. E nessa imagem, o médico atende bastante gente e ele olha mais ou menos aquilo que se repete, faz um eixo. Isso chama-se gênio epidêmico. Um indiano muito respeitado, talvez o homeopata mais respeitado do momento, chama Sankaran, não é tão velho, ele desenhou isso baseado em histórias clínicas de pacientes da Índia e do Irã e diz que o medicamento é cânfora. A Associação Brasileira de Médicos Homeopatas, numa atitude inédita, eles nunca fizeram isso, né? Se juntaram, estão vendo as histórias, como elas são, e organizaram assim, primeiro sintomas, depois sintomas de doença grave, e finalmente aqueles casos de UTI, e tentar fazer a imagem disso. Eu tenho uma opinião pessoal. Isso é opinião, deixa eu marcar bem, gente, isso é opinião, tá? Eu acho que a Covid, essa doença, ela não tem imagem própria. Ela é igual gripe, ela é depois igual pneumonia e finalmente igual insuficiência respiratória. Portanto, ela não dá para descobrir esse gênio epidêmico. E mais, eu desconfio como cético, porque eu também frequento a Igreja da Ciência. Eu sou professor de universidade de medicina convencional. E a gente usa o ceticismo, né? Esse é o método da ciência, né? Método cartesiano, chama dúvida cartesiana. O Hahnemann não tinha, para saber o resultado, né? Dizer, nós usamos eupatorium na dengue e deu certo. Nós não temos levantamento epidemiológico suficiente. Existe assim, os meus pacientes melhoraram, né? Um médico de Nova York disse, eu usei cloroquina 100% dos meus pacientes e nenhum agravou. Isso não é... A ciência não permite falar uma bobagem dessa, gente. Teria que ser assim. Ele estava com um nível de gravidade, você tem que ter uma régua para medir, usar um grupo controlado. Esses pacientes não podem saber qual que está tomando placebo, qual que está tomando... Enfim, existe uma metodologia científica e naquela época de Hahnemann não dava para observar. O Hahnemann era um cara muito, muito iluminado e então o gênio epidemiológico, o gênio epidêmico pode ser que seja uma boa tática. No Brasil eles elegeram por enquanto 5 medicamentos, arsênico, fósforo e até quina, curiosamente.
Quina é uma erva muito preciosa e muito cara para a homeopatia, porque a história que se diz da homeopatia é que o Hahnemann leu que a Quina officinalis, e olha bem, o nome da planta é China, e o Covid vem da China, e depois se usa cloroquina, que é tudo origem, né? Todas essas coincidências de nomenclatura. Ele se intoxicou e fez um quadro de malária. Isso conta-se a história, né? E com isso ele descobriu a homeopatia. Portanto, é assim. A medicina antroposófica não trabalha com essa categoria chamada gênero epidêmico. A Grace... Não tem estimativa de quarentena, não. Não tem estimativa. Tem tanto quanto você. Porque isso é do domínio dos epidemiologistas e dos astrólogos. Eu acho que essas pessoas têm muito mais poder do que eu. A Giovana... muito bem, Giovana, assistindo aqui as coisas dos velhos. Veja, esse negócio de medir a febre e tal, gente, não vamos trabalhar com o número de casos porque nós não temos exame suficiente. Comentário, opinião. O que vai se perder com essa questão da interrupção, né, de se estender a quarentena, segundo dizem bastante, um economista inglês já demonstrou que quando a quarentena é mais apertada, a recuperação econômica é mais rápida, tá, gente? Então, isso, eu não sou economista, esse economista inglês falou no New York Times. Então, essa falácia, né, vamos voltar logo, porque recupera economicamente, nenhum país vive sozinho. A China, ela criou esse vírus para poder dominar o mundo. A China foi a primeira vez em 40 anos que teve queda no PIB. Se não tem para quem vender, ninguém funciona. Todo mundo vai ter que crescer junto. Então, nós não sabemos e nós não temos teste suficiente, nem das pessoas que estão morrendo. Quando a pessoa morre por insuficiência respiratória, nós não sabemos. Então, existe um grupo que criou um modelo de que, no mínimo, está sendo pela metade, e no máximo 9 vezes. Então, mas isso não é por terrorismo, é só saber que provavelmente nós não atingimos ainda o pico, a curva está crescendo, e os números talvez não sejam bem esses, né? Nós atribuímos, os Estados Unidos e o Brasil colocaram o Covid não como um problema de saúde pública, um hecatombe social. Eles colocaram como uma coisa de prestígio político. E isso, então, está enviesado o tempo todo, tá? Luana. Ao mesmo tempo em que surgiu muita rebeldia por essa situação, o voluntarismo também... Exatamente, muito bacana, Luana. Lembrar. Gente, vocês estão vendo os movimentos de solidariedade? Distribuir alimentos. Gente, 1 quilo de fubá é muito barato. E você faz muita polenta. E é nutritiva. Com uma concha de feijão, não haveria fome. Tem um economista chamado Ladislau Dalbor, que ele fala que a gente conseguiria dar um prato de comida para todo mundo, acabaríamos com a fome. Isso no mundo inteiro, que dirá no Brasil, né? Então, gente, está acontecendo muita coisa de solidariedade. Está acontecendo muita coisa artística. E as pessoas estão fazendo voluntariamente. E gente, está acontecendo muita coisa bonita. Então, vamos tentar encantar esse momento. Eu fico confinado. Putz, a gente vai criar os filhos, né? Ou vamos criar a gente mesmo e fazer essa introspecção tão difícil, né? O João Batista falava, né? Enfrentar os próprios demônios. Vamos lá, e peça ajuda. Talvez a gente consiga fazer isso, né? Não é só ajudar o outro, também pedir ajuda. Coisa tão difícil, né? Bom, o José pergunta, como são desenvolvidos medicamentos na medicina antroposófica? São de várias formas, né? A medicina antroposófica, ela dá uma visão e ela não tem medicamentos próprios só, ela não trabalha só com os medicamentos próprios. Ela faz uma interpretação das outras práticas. Rudolf Stein falava sobre a homeopatia, né? E nós trabalhamos assim, nós somos médicos formados tradicionalmente e ampliamos a nossa visão pela medicina antroposófica, certo? Então a gente entende que a prática de medicina antroposófica ela é complementar e não alternativa, ela não é outra. Ela amplia, ela tenta, através dos mistérios da antiguidade, renovar esses mistérios e reencantar a prática médica, né? Os medicamentos são feitos a partir de imagens. A gente cuida dos pacientes a partir de imagem. A consulta
ela é lenta, ela é chata, a gente faz perguntas, às vezes indiscretas, porque a gente quer formar a imagem. Né? O que você está sentindo? Né? Como que você aborda isso? Não é só o que eu estou sentindo, é como você lida com isso também. Né? Então, são medicamentos feitos a partir da imagem. Olha a natureza. O Stein dizia que os processos que acontecem de adoecimento na gente, aquilo que é doentio no ser humano, na natureza, ele é fisiológico, é normal. Basta que eu encontre essa imagem e aí eu vou encontrar o reequilíbrio. E a gente entende que aquilo que tradicionalmente é chamado de doença, ela é uma trajetória na biografia humana. Eu tive doenças, então eu me trabalhei. Por isso, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu não vou pegar essa doença, não vou pegar Covid, porque isso é para quem é fraco de espírito. Ó, se não fosse uma baita falácia infantil, seria no mínimo bem pouco estético e bem pouco delicado falar um negócio desse. Né? Não, quem pega câncer é porque a pessoa não sei o que. Não, gente, nós vamos morrer de alguma coisa. Né? Ou de infarto, ou de câncer, ou de doença infecto-contagiosa. Quem que pega Covid? Quem é predisposto a isso, certo? Parece que a obesidade reduz aqui a respiração. Parece que o exercício aeróbico, né? Por isso que, notei aqui, não falei, pular corda. Põe uma música e pula a corda. Um pé de cada vez na ponta dos pés, se for possível. Todos os dias, 3 vezes ao dia. Primeiro começa de 5 em 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, faz 15 e depois vai aumentando. Porque o exercício aeróbico é muito importante, certo? Então, por isso que a obesidade, dentro dos que não são coroas, aumenta a suscetibilidade, né? Tem mais alguma coisa aqui. Então, não sei se está satisfeita. Como é muito geral, então, tem vários medicamentos. O Stein indicou algumas coisas e outros foram desenvolvidos pelos antropólogos. Existe laboratório, por exemplo, criado por um casal de alquimistas, o laboratório deles chama Sirimin. Né? Eles criaram um processo baseado na antroposofia de medicamentos. A Veleda é um outro laboratório, a Vala é outro. Né? Existem os medicamentos para câncer que o Stein indicou, que só foi possível porque exige uma tecnologia muito grande, só depois que foi possível ser elaborado, e baseado nas imagens sempre. Tenho ouvido falar muito do malefício das telas para as crianças desde há tempos. Como você vê isso? Gente, nós estamos aqui, eu estou falando que as telas vão ser uma baita ferramenta agora. Veja, a tela já vem pronto isso. Não é um processo. Eu vou utilizar um modelo. O que é um livro? Um livro é um anteparo branco com sinais gráficos pretos que eu consigo fazer ao processo. Eu pego aquelas coisinhas pretas, faço uma leitura, organizo elas, interpreto o sentido e aí crio uma imagem. Calcula o processo humano de pensar. E a tela? A tela é imediata. A tela não permite isso. Então nós vamos deixando o pensamento superficial. Para um velho como eu, não há problema nenhum, já passei por todo o processo. Mas observa um livro. O livro a gente mergulha. Né? Quando a gente não está bem, eu tenho alguns, por exemplo, alguns livros meus, que quando eu não estou bem, eu vou lá e mergulho naquela coisa que é um teparo branco com uns hieróglifos. Aquilo entra no sentido. E a gente, o espírito humano, é obrigado a lidar com essas coisas que emergem e ele formar a sua própria imagem. Quanto mais for elaborado isso, mais pronto, menos liberdade eu tenho, menos participação. Isso para uma criança, me parece, né, os educadores falam muito melhor que eu sobre isso, né, isso é como se fosse uma castração, é fazer uma casa sem base nenhuma. Isso é barra pesada, é perigoso. Tá? E aí, o que nos caracteriza é um sentido ético. Certo? Um cachorro não tem ética. O cachorro, ele ama, né? Ele fica do lado da gente, etc. O ser humano, ele é pautado por ética. Ele faz coisas que não têm a ver com os desejos, por exemplo. Ele é capaz, não digo que ele faz sempre, mas ele é capaz de transcender os desejos. Raiva,
né? Ele é capaz de fazer isso. E essa formação ética, só é possível com essa elaboração, com esse exercício da liberdade. E eu vou falar ousar falar uma coisa que é o patrimônio dos professores. Se eu educar com esse tipo de mídia que já está pronta, ou seja, sem construir a base, já ir direto para as paredes, a gente vai construir um grupo de pessoas sem o sentido ético, o que me parece tenebroso. Eles vão ser capazes de fazer planilhas, de programar, de ser pessoas resolutivas para as empresas, se é que vai ter isso depois. Mas não o sentido ético, que é realmente aquilo que nos caracteriza, aquilo que caracteriza o espírito humano, isso não dá para construir tão fácil. Ele está aqui, só que ele tem que ser desenvolvido, né? Vai ficar muito tosco. Então, uma coisa são as telas e a gente ficar discutindo conteúdo, né? Não, mas ele só vê coisas... Não, eu vou falar uma coisa que eu repito, meus pacientes vão ter que escutar isso novamente. O que eu peço já que vocês façam exercício, vão no restaurante, vocês vão ver que todas as crianças têm um negócio desses tablet na frente, com a galinha pintadinha ali, né? Essa galinha pintadinha para nós. Essa criança nunca viu uma galinha, nem viu uma pintadinha e nem sabe o que é amarelo. Seria até interessante fazer um estudo da psicologia humana daqui 20 anos, o que será que aquela mancha fez, aquela manchinha amarela que fica pulando ali, né? É um instinto da criança, eu gosto dessas coisas que ficam pulando, né? A minha proposta se for para dar alguma tela, vai ter que dar, então, primeiro, que seja dosado, não 1 hora por dia, não é todo dia, não pode tornar sagrado, mas isso não é banal, não é como escovar os dentes, não é todos os dias. E colocar filmes feito pelos pais da própria casa. Então, pegar a figura do pai, da mãe, a partir do berço, fazer filmando e falando, as mesmas palavras que fala sempre. Oi, filhinho, olha aqui olha aqui, vamos lá na cozinha. Aí faz um outro do café da manhã, onde ele sempre senta, ou seja, redundância, repetição do meio. E aí você vai dando âncora, para ele se sentir sempre no mesmo lugar, porque a gente precisa desse anteparo para a vida da gente, onde a gente se apoia, certo? Então, me parece que dá para a gente tentar usar as telas dessa forma. Agora, não dá para supervalorizar. Recentemente, um menininho tirou da mochila, ele estava brincando na mesa, assim, né, durante a consulta, aí ele pegou e falou assim, deixa eu tirar meu laptop. Aí tirou um cartão, assim, desenhado com giz de cera, tinha uns botões e tal, mas aquilo me emocionou muito, sabe? Que coisa bonita. O pai usava, ele imita o pai. Eu não tenho que dar uma tela para ele. Eu tenho que dar o significado. E tem que tomar muito cuidado, porque todos nós trabalhamos só em laptop. O engenheiro, o médico, o advogado, os padres, todo mundo toma... Então não existe mais a profissão. Quando a gente era pequenininha, a minha geração, eu tenho 64 anos, tinha um açougueiro, ele cortava, tinha um padeiro que fazia, as pessoas, a costureira lá, a gente via as pessoas trabalhando. Hoje está tudo oculto, tem uma embalagem que protege tudo isso, nós não sabemos o que as pessoas fazem, só vê todo mundo no notebook. Então as crianças vão fazer o quê? Eles querem ser programador, sei lá o quê, um jogador de futebol, um ator. Corrida é bom? Sim, sem dúvida nenhuma, a corrida sempre foi legal, né? Em lugares, agora, não vai em lugar que tem aglomeração. E essa questão do respeito, gente, nós temos essa atitude de respeito. Quando eu vejo aglomeração, eu volto para casa. E não quero sair por aí correndo, mostrando para as pessoas, né? Então, seja discreto. Pular corda é um jeito de correr, né? Ixi, tem bastante coisa que eu não estava vendo. O teste duplo cego faz jus ao nome. Nem quem prepara, nem quem administra o medicamento pode ver o mal que faz. Bem isso mesmo. Mas o duplo cego é o método científico. Esse é daquela igreja da ciência. Exige ensaios clínicos. Para a homeopatia tem seu método de avaliar efetividade, que não é ensaio clínico. Isso exige ensaio clínico, é achar que a ciência é a única forma de interpretar os fatos da vida. Existem outros.
desenvolvimento a partir de inserção. Eu posso afirmar que a seleção do remédio antroposófico decorre de um método dedutivo, enquanto que a ciência é um método dedutivo. Não, a ciência usa o método dedutivo também. Ela usa indutivo e dedutivo, certo? Tem muitas perversidades da ciência. Existe um autor chamado Bruno Latour que discute bastante a vida em laboratório, como isso depende. Por exemplo, o Pasteur, para ele aprovar o conceito bacteriano de que tinham seres invisíveis que atacavam a gente, ele precisou de um network. Ou seja, você não basta ter uma tese, tem que ter amigos e etc. para ser aprovado e tal, tá? Isso é uma discussão muito profunda e complicada. A antroposofia não usa experiência em homem-são, que é uma coisa da homeopatia. O Hahnemann que criou isso. Você pega uma droga e dá para um cara, vai dando até ele começar a impregnar, né? A Luana, ela é artista, né? Então ela fala, tenho preferido usar o termo recolhimento do que confinamento. Nossa, muito bonito isso, muito bonito. Recolhimento, isso mesmo. Muito bacana mesmo. A Giovana trabalha com captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe e temos visto que o índice de doação cresceram, quase 100%, onde a cultura de doação não é estabelecida. Pesquisa de consumo mostrava que acontece mudança das marcas, quando existem ações sociais. É muito bacana esse dado, né? A Estela Mares diz, entendo que o ser humano se distanciou do verdadeiro sentido do lar, dos relacionamentos, do interior. Eis que surge uma outra oportunidade para tentarmos resgatar valores perdidos para olharmos o verdadeiro sentido da vida. Eu vou ler novamente, porque é uma síntese, gente, isso aqui. O ser humano se distanciou do verdadeiro sentido do lar, dos relacionamentos, do eu interior, e eis que surge uma oportunidade para tentarmos resgatar os valores perdidos, para olharmos para o verdadeiro sentido da vida. Isso foi Estela Mares Bento. Muito bacana isso, né? É uma chance. A gente pode aproveitar esse momento ou sofrer esse momento. 20 horas. 20. Mais alguma coisa, gente? Daí a gente podemos encerrar. Tem alguma coisa a mais? Já que tem esse tempinho, então vou falar um pouquinho da... Até a Solange está aí, que legal. Fala mais, Angela. Existe, nesse mundo das práticas chamadas holísticas, existe essa coisa de o que aumenta a imunidade. Então, gente, o conceito chamado imunidade é da igrejinha da ciência. Então, não dá para dizer que gengibre aumenta a imunidade, porque para fazer essa afirmativa, teria que fazer investigação. Dar gengibre para um grupo, ver se aumentou os leucócitos, migração leucocitária, isso não foi feito. Então, não dá para falar isso. Empiricamente, não pode dizer assim, usa gengibre, que sabe que ajuda. Sabe? Eu tive menos gripe. Olha, eu estou usando empírico. É uma prática. Eu não uso esses conceitos, eu não preciso de engordar meus conceitos, tornar eles mais críveis, falando que é científico. Tem uns cientistas aí agora que descobriram, isso é tudo falácia, né? O pretinho da banana é 10 mil vezes mais potente que a quimioterapia. Não pode falar uma afirmativa dessa, né? E acho que está na hora a gente ser crítico o suficiente, porque não pode. Não é assim, né? Os médicos, não, os oncologistas clínicos não são cruéis e gostam de submeter as pessoas à quimioterapia. Deixa eu fazer uma quimioterapia nesse cara para poder sacanear com ele. A quimioterapia é uma experiência muito difícil, que é o que tem por aí, certo? Não, mas é que tem a história. As histórias singulares são muito importantes e é uma experiência importante para todo paciente, né? Enfrentar esse momento. Agora, não dá para cultivar novamente. Eu vou falar que o Covid, que essa doença, o vírus, ele fez um muro. Nós vamos falar antes arrogância, né? Eu me trato com homeopatia, então eu nem cometo pecado, né? Não dá, gente. Isso é de antes. Eu sou vegano, eu sou puro, sou casto. Portanto, gente, isso é planilha de Excel. If, then. Não é. Isso, a vida não permite essas deduções tão rápidas, né?
Nós vamos enfrentar com reverência, dizendo o seguinte: eu não sei o que é. O mantra que a época está exigindo é: não sei. Eu não sei e respeito esse movimento. Porque até hoje a gente sabia tanto e a gente foi capaz de criar tanta crueldade. 3/4 de população do Brasil vive com menos de um salário mínimo. Isso não é normal, certo? E então não dá para a gente ficar falando coisas de antes desse muro, né? Vamos tentar saltar. E, inclusive, reparar, opa, peraí, mas eu estou voltando a ser arrogante, a ficar vomitando verdades. Vamos falar, não sei, olha, tá certo. Mas essa atitude de reverência, de respeito, é muito legal. Fortalecer os idosos, respirar, é muito importante que eles não fiquem parados, transitar bastante, protegê-los, certo? Protegê-los. Na Europa, os idosos ficam sozinhos. No Brasil não existe essa possibilidade. Os idosos, nós não temos grana para ter 2 casas, entende? Aí eu converso com algumas pessoas, né? Agora estou conversando com um filho que falou, não, lá na Escandinávia, lá, a avó ficou num apartamento, a família ficou no outro, tal. Não conseguimos fazer isso. Então, e dizer que o isolamento do idoso vai matar mais do que o vírus, não dá. A gente tem que fazer de tudo. Vamos visitar. Esquema. Quando a gente faz um isolamento bom, um recolhimento, como diz a Luana, um recolhimento de 15 dias, já está demonstrado que eu não sou portador. Então eu posso conversar com outras pessoas que também 15 dias. Então, se eu tenho um coroa que está 15 dias ao lado, eu posso visitá-lo com máscara, rapidinho, com distância, e os olhos vão falar mais. Igual era que nós perdemos isso, né? A gente fala tanto que os olhos... Então vamos falar com os olhos, porque a boca agora não é permitido ver, né? Que coisa boa. Então, Kátia, não tem muita mágica, não. É cozinhar, comer direitinho, botar um gengibrinho ralado, alho poró, que é uma delícia, né? Não ficar comendo à noite, comer de dia, e tudo encantado, né? Agora é hora dos idosos contarem histórias. Como é que era quando eu era pequeno? Como é que era com meu pai? Né? E a gente pode falar para as crianças dessa mesma forma? Eu não sei. Sim! Agora, e vou aproveitar a explicação da lógica linear para a criança. Ela não é que ela é inútil, ela é predadora. Porque a forma de interpretar o mundo segundo uma lógica linear é apenas um modelo. O mundo não funciona assim. Não é verdade única que a água evapora e fica suspensa em forma de nuvem e quando ela condensa, chove. Isso é a descrição. Por que chove? Porque eu estou buscando sentido. E a resposta não é, olha, filho, é porque a água evapora. Isso é como? Isso é uma discussão, é uma descrição mecânica de processo sob um ponto de vista. Outras culturas vão ter outras explicações. Portanto, a minha explicação não é superior. Não, mas olha como os ameríndios são ingênuos, né? Eles acham isso. Gente, não tem ingênuo. Eles têm uma explicação. E, geralmente, essas outras culturas que a gente chama de primitiva, eles têm um encantamento, né? Os seres todos estão atuando, eles são atores, todos esses seres, né? E nós ignoramos, né? Então, falar eu não sei ou dar uma explicação metafórica. Quando você faz uma imagem, você nutre a alma da criança. Quando você dá explicação lógica, tão importante para a gente, depois dos 14 anos, você está predando a possibilidade de ela encantar o mundo. E isso não é uma bobagem. O desencantamento do mundo é o que está por aí, que a gente, que se fala o vazio, né? Tem vários autores pós-modernos discutindo bastante essa questão do vazio. Isso é um deserto muito grande na alma, né?
Então, Vivian, me parece que dá para falar, eu não sei, mas a gente vai ficar aqui. Né? Sempre assim, quando uma criança pergunta por quê, o porquê dela não é qual o sentido disso, me explica mecanicamente. É mais ou menos um lamento, é mais ou menos como se eu tivesse câncer no pulmão, sem nunca ter fumado, e falar assim, mas por que eu? Eu não estou pedindo para alguém falar, não, já vou te explicar, é que você tinha enzima, não, porque eu, é um lamento. É a criança quando fala, por quê? Você não pode pegar isso. Por quê? Não vai dizer, sabe por quê? Porque isso aqui vai furar teu olho. Não, 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 não. Por quê? Porque eu, que sou referencial de você, não quero, mas eu sou capaz de negar e sou capaz de chorar junto com você e de proteger você. Então, eu digo não, mas isso é muito importante os pais estarem presentes, né? Não a criança olha para trás e não tem referencial. Não, não. Esse referencial é muito importante que tenha essas marcas, esses marcos onde eu olho e vejo lá os pais totêmicos, esses totem que vão me guiar o resto da vida. E quando a gente diz algo que frustra eles, eles choram. E como eu quis ter filho, eu vou ter que aguentar o choro. Porque se me tirou alguma coisa, não é possível que eu não possa ritualizar através de um choro. Então a gente respeita isso e chora junto. Mas não dá. Não te dou essa caneta, mas te dou essa outra. E ninguém se frustra por nada. E não faz essa construção que eu falei, que é a tal da construção ética. Né? Mais alguma coisa, gente? Eu não lembrei. Capricho, prudência. A questão do cuidado com o outro, né? Agora está na hora da gente cuidar do outro. Aquela coisa da máscara, né? Eu estou usando máscara para cuidar de você. Né? Na fila agora, né? Eu cheguei antes. Desculpa. Tenha bondade. Né? Ao contrário. Agora está exigindo isso. Vamos fazer isso. Acho que a coisa mais difícil é que a gente se encontrou com as pessoas que são os referenciais afetivos mais próximos da gente, né? Que é a nossa família. Então agora é que é a grande provação. E aqui é da hora do espírito, porque emerge o instinto. E aí vem com o espírito e diz, desculpa, né? Eu não quero fazer isso. E ao invés de falar assim, isso que você está falando, você está me... Não, não é você. Eu me sinto assim. Né? Gente, 8h15, se vocês não tiverem... Beth, como é que é? Karen aqui, olha, quanto tempo, Karen. Angel, fica no teu tempo, que parece que você tem um tempo, né? Você tem outra reunião daqui a pouquinho. Isso. Então, tem algumas considerações ali, mas veja o que você consegue responder. Deixa eu ver aqui se tem mais, vamos ver. Hoje, qualquer tosse recorrente assusta muitos de nós. O que aconselharei para quem manifestar sintomas? Bom, agora vem a saúde individual. Saúde coletiva é aquilo. Mortalidade, gráfico, etc. E é um evento importante, gente. Não adianta. Tá? É um evento importante. Um mal que mata 2.000 pessoas nos Estados Unidos. Por que matando nos Estados Unidos? Porque eles não têm sistema de saúde. Né? Lá, o Paraguai tem um sistema de saúde mais organizado do que eles. A Bolívia, os países mais pobres da América Latina, mais organizado que eles. O sintoma não adianta ficar olhando tabelinhas. Tem aquelas tabelinhas legais, né? Mas os sintomas são muito parecidos com qualquer outra virose. Tá? O que vai fazer? Fica em casa. Certo? Respirando, pedindo ajuda, comendo comidinha direitinho. Né? Se não tem fome, respeita a falta de apetite, toma água com limão, pode tomar um caldo de legumes gostoso e pronto. Como se fosse. Por quê? Se você não é fator de risco, vai ser uma gripe igual toda. A probabilidade de ser uma doença grave é mínima para você, indivíduo, não para a coletividade. Tá bom? Não sei se ficou claro isso. Ana Letícia, sou musicoterapeuta e super recomendo escutar música que gostamos, cantar, mas tocar um instrumento. Independente de saber, se expressar, se experimentar. Muito bonito isso. Muito bonito isso mesmo. Vai lá, pega, canta. Isso é muito importante. Luana, o que dizer às pessoas que estão recolhidas em espaços muito pequenos ou em comunidades onde já vivem muito próximas umas das outras? Então, Luana, isso é um desafio que nós não sabemos. Tem muita pergunta que nós não sabemos responder. São Paulo está morrendo mais gente que Rio de Janeiro. São Paulo tem... agora chegou em Paraisópolis. Nós não sabemos como vai ser. Os próximos 2 semanas vão saber por que a Índia, do lado da China,
não aconteceu esse evento. Nós não sabemos. É pela espiritualidade deles. Gente, a Índia tem uma espiritualidade muito alta e uma brutalidade. É o país que tem mais estupro no mundo. Ah, porque é um número absoluto, é o segundo país mais habitado? Sim, mas não era tão espiritualizado? Não. É um país complexo, muito complexo, e nós não temos explicação ainda. Ah, não, porque usou homeopatia. Não, não foi usado amplamente. Não, lá tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não é tão fácil assim, né? Então nós não sabemos o mistério. Outra coisa, quando chegar na favela, teoricamente, se chegasse em um, chegaria em todos. Pois é, mas só que a flora bacteriana que está ali, ela é muito complexa, a flora mista. Pode ser que o Covid chega lá e a turma fala, cara, aqui já está ocupado. Tomara, nós não sabemos. Outra coisa é que nós vacinamos para BCG. Existe uma ideia de que a BCG é para prevenir que a tuberculose não se torne uma tuberculose grave chamada tuberculose miliar ou meningite tuberculose, que é muito grave. Então, a vacina BCG é dada em países pobres e pode ser que ela faça algum tipo de melhora nas defesas. No tempo que a quimioterapia era muito pobre, a gente usava pouquíssimas coisas. Se usava BCG para tentar fortalecer a imunidade, as doenças autoimunes também, né? Pode ser que tenha isso. Então, nós não sabemos, Luana, como que vai ser isso nas próximas 2 semanas. Nós estamos pedindo aí para que dê tudo certinho, né? Então, o que dizer para essas pessoas é para as pessoas se protegerem. Porque um grupo pequeno, né, basta que então proteja esse grupo, ou um grupo maior, né? Não deixar, não precisa pedir gente de fora que venha, né? A Elaine. E quando você tem um idoso que quebra o recolhimento? E, eu tenho conversado bastante com isso, ou com os filhos que falam para o idoso, você pode sair, o outro filho não. Gente, isso está trazendo a discussão das coisas mais difíceis, né? Que nós vamos ter que lidar. Isso vai exigir o espírito. O respeito também, né? Porque, veja, isso é decisão. Eu sei que pode parecer cruel, mas você não é responsável por uma atitude do outro. A gente alerta e manifesta isso, né? Eu fico muito entristecido de você fazer isso. Você está saindo, eu me sinto desrespeitado. Se você não crê, pelo menos, em nome do meu respeito, você poderia não sair? Depois você sai, a gente sai todo mundo junto. E é tão bom ficar junto, e etc, etc. A Grace. Posso viajar de carro, então, e cuidar da família nesse recolhimento? Tenho familiar distante, mas é claro. Gente, não tem um monstro. Agora, quando a gente sai de carro, chega lá, tá cheio de gente, de todo mundo. Veja, você pode ir no Jardim Botânico, está fechado, tá? Mas, vamos dizer, pode ir no Jardim Botânico, teoricamente. Só que se todo mundo tivesse a mesma ideia que eu, vai ter aglomeração. E aglomeração não pode. O show de rock, né, que tinha, olha, gente, que acabou, gente. Agora vai ser, vocês viram a Mônica Salmazo ela todo dia dá um live com um músico distante que eles se encontram online, coisa bonita. Nós vamos ter que fazer isso, falar para as pessoas, tio, você canta aquela música de coral, faz aí, a gente vai gravar em cima. Gente, tem muita coisa divertida, né? Angel, só para te lembrar que você tem um compromisso às 8h30, né? outra live, não sei, reunião virtual, né? Então, eu acho que acabou aqui, deixa eu ver mais. Eu canto todos os dias. Abração. A Solange dando um abraço. A Giovana dizendo que é fã da Regina também. Ana Maria, obrigado pela oportunidade. A Grace fala, eu canto todos os dias e encanto minhas filhas, estão cantando juntos. Olha que coisa bonita, né? A Neide, gratidão pela oportunidade. A Maria Cabreira está aqui, olha. Sigamos. Vacinas tradicionais para os bebês, continua. Aquela do posto de saúde, eu acho que isso não é hora, sabe? Vai continuar assim. Eu tenho vacina, precisaria de uma coisa específica para isso, né? Tem vacina inútil. Agora, vacina de gripe, gente, isso aí, minha opinião, né? Isso é estupidez, né? As pessoas estão recolhidas, vai lá fazer fila para fazer, a classe média brigando nos carros para fazer. Veja, é assim, está acontecendo um tsunami, e como eu não tenho repertório para te dar, eu dou uma vacina que não tem nada a ver. É mais ou menos o seguinte, gente, nós não sabemos como lidar com o coronavírus, então todo mundo vai ter direito a um boné. Então, não
não tem uma coisa com a outra. A efetividade da vacina da gripe é baixíssima e não atinge a idosos, né? Ela não protege os idosos, ao contrário. Não é científica essa indicação. É uma indicação de dar alguma coisa para as pessoas se sentem muito bem, estão fazendo particular, né? Que é um risco muito alto, né? Vacina não se faz particular, se faz em posto de saúde. Então, as vacinas dos bebês pode ir, aquelas primeiras, lá, hepatite B, BCG, né? Mas que são as úteis, né? A gente quer uma live dos irmãos Romã. As séries, para estimular o reencantamento do mundo, se propor com uma tarefinha diária encontrar o pequeno milagre. Exemplo, hoje eu encontrei uma pequena colônia de lagartos que vão se transformar em borboletas azuis, onde pintei um quadro. Muito bacana. As séries, nossa amiga médica falando. A Elaine aqui dando um agradecimento. O Luciano, minha mãe está ficando muito ruim, deprê em casa, queria tirar ela um pouco. Qual a maneira mais segura? Você pega ela e sai passeando, dá uma volta de carro, né? E conta histórias, e pergunta para ela, como é que é isso? Conta a história. Mãe, como é que é? Eu fazer muito xixi, como é que é isso? Faz reunião de Zoom. Eu acho que muita gente aqui já teve essa experiência, né? A gente está fazendo reunião na família, é muito engraçado, sem tema nenhum. Porque a gente faz assim, faz reunião de Zoom, daí faz um tema, né? Uma pauta. Não. Família a gente faz e ri bastante, muito legal, né? Mostra as crianças, né? Chama aqueles primos que estavam afastados para participar, tá bom? Então, gente, 20 e 22, vocês podem entrar no Instituto e falar a respeito. Tá bom? Muito obrigado pela atenção que vocês deram. Eu vou para uma outra reunião agora, tá bom? Muito obrigado por todos pela atenção, tá? Grande abraço. Eu agradeço, Angel, muito obrigada por esse momento aí. A gente está fazendo, como eu falei no início, uma primeira vez do Instituto nessa tecnologia, né? E reunindo pessoas. Agradeço a todos que estiveram aí conosco. E aguardem notícias que faremos mais com outros profissionais, né? Trazendo todo mundo aí para ter alguns momentos de esclarecimento de suas perguntas, suas dúvidas. O próximo, provavelmente, é com a Helenice Sapors, que ela vai falar um pouco do ponto de vista da psicoterapia, né? Então, obrigada, boa noite a todos. Tchau, pessoal.